Bem, passada aquela etapa que nós estávamos tentando nos organizar, estávamos todo mundo falando aqui, todos online, e tendo quórum para a gente conseguir fazer essa reunião. Preciso, antes de começar a tratar da pauta, perguntar se alguém ainda está com alguma dificuldade de fala, de ouvir. Tá, acho que uma questão que a gente teve para agora foi, primeiro, esse ruído em qual link, né? O link de assistir, mas o link de participar efetivamente da reunião. Também teve algumas questões da própria pauta, ao mesmo tempo ele estava recebendo algumas demandas agora da Prograde, que tem a ver com a pauta de agora, então, acho que finalizado, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está participando, a gente, acho que algumas pessoas, a primeira vez que conseguiu participar, que acho que é acho que o João, Paulo, acho que é a primeira vez, né, João? Que consegue participar aqui com a gente na reunião online. E aí, só para lembrar de como é que é a dinâmica aqui, que é um pouquinho diferente de quando estamos presencialmente, o pedido é que nós utilizemos o chat apenas para pedir a palavra, ou no caso de tiver algum problema, que não está conseguindo abrir o microfone, enfim, para que o que for efetivamente conversado, debatido e deliberado fique no áudio, porque fica mais fácil depois para sistematizar a ata. Então, acho que podemos começar, né? Nossa quarta reunião ordinária. Preciso considerar também que a gente teve mudança de data, né? Dado justamente assim que iniciamos o trabalho em home office, nós pautamos que aquele planejamento que havíamos feito das datas das reuniões ordinárias, ela precisaria ficar meio que suspensas para a gente ir marcando reuniões ordinárias dentro de outro contexto, onde as demandas vão surgindo numa outra dinâmica, para a gente não ter que ficar a cada agendarmos naquele dia todas as reuniões e depois ficarmos com problemas. Então, em relação à nossa pauta de hoje, Fernanda está conseguindo transmitir a pauta? O Lamilson estava transmitindo, mas eu acho que pode ele dar uma coisa na internet dele, eu vou transmitir aqui, só um minuto. Tá, obrigado. Sobre essa questão da internet, realmente a gente tem essa questão de ficar oscilando, às vezes cai, enfim, é só retornar depois que a gente consegue ir caminhando, né? Às vezes a gente cai, depois a gente retorna. Então, a pauta de hoje, a gente tem primeiro alguns processos, né? Que já tem os seus relatores desses processos, temos alguns relatórios também de atividade de extensão, e temos a demanda, que aí essa que foi que a gente precisava fazer essa reunião hoje, porque a gente tem a data limite hoje para responder a Prograde, que é esse ponto 6, demanda de vagas docentes para 2021. Então, esse é um ponto importante, que a gente vai precisar falar um pouquinho sobre ele hoje, tomar algumas deliberações para enviarmos, então, o formulário para a Prograde. Então, iniciando a pauta, a gente tem primeiro o... Flamengo, acho que tinha falado comigo alguma coisa sobre alteração nessa pauta, mas tem uma exceção que eu queria pedir, que é do conselheiro Pedro. Ele nos solicitou, no início da semana, o uso do espaço do site do centro para uma nota de repúdio, e aí a gente pediu para que fosse inserido, então, nessa reunião, porque aí o Conselho delibera sobre, e aí eu queria inserir esse ponto na pauta. Tudo bem? Aí, Pedro, se você puder enviar o
o arquivo para a gente poder ler nesse ponto de pauta? Aí ajudaria bastante. Bem, já que não tem nenhuma contrariedade quanto a essa situação O arquivo já do está pauta. compartilhado, viu? O arquivo de nota ele já foi compartilhado. Ele está na. Já está, né? Tá, ok. Obrigado. Ok, obrigado. Nesse caso, a gente tem, então, o... Já não foi? Foi, mas já não está nessa pauta, não. Nessa, pelo menos, último não está, não. Ele acabou, na alteração fazendo, acabei, infelizmente, já. Ah, tá. Então, ótimo. Então, dando início propriamente dito, bem-vindo, Pablo. Entendemos que essa questão de conexão realmente está bem difícil para todo mundo. Temos, então, o primeiro ponto, né, o processo de progressão funcional do docente Tiago. Quem está com esse processo, Flamerson? A relatora foi Ana Laura. Ana Laura? Tá. Então, nesse caso, quem vai fazer, como a Ana Laura não é membro do conselho, vai fazer a leitura é você? O que é que eu faço? Pode fazer. Nesse caso também, os caracteres foi enviado antes para todo mundo. Nesse caso, mesmo esquema. É verdade. Nós havíamos, inclusive, combinado que, nesses casos de processos já enviados, a gente evitaria, então, fazer leituras muito longas, a gente vai direto apenas ao ponto de bem um resumozinho para que as pessoas possam se posicionar, se for o caso de tendo alguma questão a levantar. Não foi isso que nós combinamos com a metodologia de reunião? Tá, então esse relatório, eu vou abrir aqui o meu para poder ir. Ele é do professor Tiago Ribeiro Rafeguin, em que ele pede, então, progressão, cujo período é de 4/12/2017 a 4/12/2019. A conclusão final da pontuação dele é 215,55 pontos. A relatora desse processo foi a professora Ana Laura, e que, então, encaminha para a aprovação dessa progressão do professor Tiago. E aí, tendo sido conferido por Flamilson, né, toda a documentação, está tudo ok, feito o checklist. Uma vez aprovado aqui, a gente encaminha, então, para a CPPD. E aí, como a gente havia combinado que a votação, nesse caso, quando há essa necessidade de votação, a gente coloca, então, em regime de votação, perguntando que se alguém tiver algum voto contrário, alguma coisa a falar sobre esse processo, então, que se manifeste, então, no chat, para a gente poder dar a palavra. Abstenções também podem ser manifestadas pelo chat. Tá, então, não havendo nenhum questionamento, nem voto contrário, é aprovado, então, por unanimidade, a progressão funcional nível classe A1 para classe A2, professor Tiago Ribeiro Rafeguin, que pede essa progressão aí para o final de 2019. Então, os próximos encaminhamentos é para a CPPD. Vamos, então, ao segundo ponto de pauta, né? Temos, então, como segundo ponto de pauta, a solicitação de remoção do docente Francisco Cleiton Alves, cuja relatoria é da Coordenadoria de Ensino. Eu passo a palavra, então, ao professor Flávio, para fazer algumas breves considerações também. O parecer já tinha sido enviado também para que os conselheiros tivessem acesso.
E aí passo a palavra ao professor Flávio. Bom dia a todos. Na verdade, esse parecer está relacionado com a solicitação de uma nova vaga para a área de ensino, né? Quando a gente já passou essa solicitação de vaga na reunião de dezembro, e depois foi a reunião que a gente encerrou o planejamento acadêmico de 2021.1. Depois, essa vaga novamente foi requisitada na nossa primeira reunião do ano, se não me engano, março, aliás, fevereiro ou março, e aí logo na sequência da aprovação do Conselho com relação a essa vaga que vai atender as demandas não só do Centro das Humanidades, mas do C7 e do CCDS, que são aquelas vagas principalmente dos cursos de licenciatura, né, gestão escolar, didática, e todas aquelas outras disciplinas da área de ensino, a gente já, há pelo menos 1 ano e meio, a gente já está tendo dificuldade de atender a esse fluxo de demanda que vem para essa área, né. Nós temos hoje 2 docentes, a professora Kelly e a professora Natália, e aí, desde que as professoras retornaram dos seus períodos de pró-reitoria de ensino de graduação, desde então a gente não consegue mais atender essas demandas, né? Então, na verdade, a gente fez a solicitação de mais um professor, a gente fez o levantamento, chegamos à conclusão que é preciso um docente para atender o total de demandas, fizemos essa solicitação nas 2 reuniões do conselho, e no último mês, nós recebemos a solicitação, então, de remoção do professor Francisco Cleiton Alves, de Samavi. E assim como já havia sido realizado com relação à solicitação de remoção da professora Felícia, né, de língua portuguesa, a gente também fez, no âmbito da coordenadoria de ensino, o estudo da solicitação, né, também, então, compreendendo que o professor, ele é da área, ele atende às necessidades do Centro das Humanidades, a gente, então, encaminhou a aprovação por esse conselho do pedido de remoção, né, e agora a direção dará o devido andamento ao processo, retornando ao professor, para que ele, essa diferente da outra vaga de LEM, para a língua portuguesa, o professor Francisco Cleiton Alves, ele já apresentou, inclusive, uma carta da direção de Samavi concordando, né, com a remoção dele, então já está bem encaminhado no âmbito de Samavi. Então é isso, esse parecer, ele é um parecer, portanto, positivo, opinando pela aprovação da remoção do professor para o Centro das Humanidades. Obrigado, professor Flávio. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Acho que ficou bem claro. O processo, então, se aprovado aqui, segue seu trâmite normal, direto para a Prograde, para que faça também o seu posicionamento dentro do conjunto de vagas que vai ter aqui. A Prograde que vai apresentar esse dado, e aí encaminha, então, para os outros setores, como Progep, enfim. Mas não sei se tem algum pedido de esclarecimento sobre esse despacho feito pela Coordenadoria de Ensino. Não havendo, então, podemos colocar para o regime de votação, né? Se houver algum voto contrário ou alguma abstenção, por gentileza, se manifestar no chat para a gente poder ficar sabendo. Tá, não havendo, então, nenhum voto contrário, a gente tem aprovado por unanimidade o parecer da Coordenadoria de Ensino do Centro das Humanidades, quando o professor Flávio faz, então, o parecer sobre o pedido de remoção do professor Francisco Cleiton Alves de Santa Maria da Vitória para o Centro das Humanidades para trabalhar na área de ensino. Só lembrando, Rubio, que essa solicitação, a gente até estava conversando isso
antes da reunião, né? Essa solicitação é uma solicitação nova, ela surgiu junto com outras 3 vagas de língua portuguesa, posterior ao término do planejamento acadêmico de 2020 e 2020.1. E então ela ainda está sob a vigência aí da solicitação para que esse professor ele inicie suas aulas em 2020.1, né? Claro que isso é o ideal, a gente sabe que é muito difícil que isso ocorra, mas é uma solicitação para 2020.1. Então, isso fica frisado, fazendo pedido, inclusive, além no parecer, inclui o período que o professor já começaria as aulas no Centro das Humanidades, né? Como o professor Flávio mencionou, essa demanda de um outro docente da área de ensino, né? Vocês lembram que surgiu naquela reunião, primeira reunião do ano do centro, foi debatida ali, né, a aprovação daquela vaga, justamente por conta do levantamento que a Coordenadoria de Ensino faz das demandas que tem por área, né? E aí, como essa é do núcleo comum, fica muito mais forte dentro da Coordenadoria de Ensino, e aí esse centro esse conselho já aprovou, no início do ano, a demanda de mais um professor da área de ensino, que iria para concurso. Nesse caso, logo depois, tem a manifestação do professor Francisco Cleiton, que pede, então, a remoção, que para a gente seria bem mais ágil, mais rápido do que necessariamente abrir para concurso, né? Se a Prograde libera essa vaga para a Samavi e nos deixa e consolida a remoção, nós ganharíamos bastante tempo, ao invés de ter que abrir ainda para concurso. Tá, então, aprovado por unanimidade, né? Graças a Deus, mais um ponto da pauta. O próximo ponto de pauta, então, é o processo que trata do projeto de pesquisa Laboratório de Indicadores de Desenvolvimento e Agricultura, que foi proposta pelo professor Eric, que então tem a palavra a professora Fernanda, enquanto núcleo de apoio à pesquisa e extensão. E aí, nesse mesmo bojo, eu queria pedir para que esses pontos que estão relacionados à pesquisa e à extensão já sejam tratados todos juntos, é possível? Tá, não havendo objeção, não sei se Fernanda concorda, então, que seja feito. Concordo, sim, professor. Tá, então, Fernanda, com a palavra. Está transmitindo para todo mundo o parecer do professor Eric? Para mim, está aparecendo. Pronto, esse é o parecer do projeto de pesquisa do professor Eric, assim como o professor Felipe Rubira, ele vai ser alvo de acordo de cooperação técnica, porque foi contemplado no edital da ABAPA. Aí, para adiantar o processo, ele já submeteu o projeto de pesquisa e pretende submeter o ACT de acordo com as orientações da Proplan. O projeto de pesquisa se chama Laboratório de Indicadores de Desenvolvimento de Agricultura. Ele vai durar até dezembro de 2021 e conta com a participação de 4 pesquisadores externos, 4 docentes da UFOB e 1 estudante de mestrado. O Laboratório de Indicadores de Desenvolvimento da Agricultura visa desenvolver as atividades na realização de pesquisas aplicadas na realização de trabalhos com teor econômico e de gestão na região oeste da Bahia. Visa gerar, medir e gerenciar indicadores que permitam refletir, estimar o desempenho da agrícola e o desenvolvimento rural, a evolução de cadeias agrícolas para pequenos, médios e grandes produtores. Dentre os documentos apresentados, ele apresentou o edital da ABAPA, né, indicando que ele foi contemplado, e ele também indica que haverá participação de 5 estudantes através de iniciação científica. Não ficou claro se haverá bolsa para esses estudantes ou se eles farão iniciação científica voluntária, mas independente disso, né, é necessário registrar esses planos de trabalho na chamada de fluxo contínuo da iniciação científica voluntária de 2020. Sobre a viabilidade financeira, não possui ônus ao Centro das Humanidades e será apoiado financeiramente pela ABAPA. O acordo de cooperação técnica vai ser enviado posteriormente
pela Proplano. Após análise desse núcleo, né, a gente emite o parecer favorável ao Conselho Diretor do Centro das Humanidades. Fernanda, antes de dar continuidade aos demais processos, eu queria só destacar algumas coisas a esse, não sei se você permite que eu faça já agora. À vontade, professor. É porque, assim, esse ele tem um peso diferente dos demais processos, né, dos demais projetos, porque esse não é apenas uma aprovação do projeto no seu mérito em si, ele remete à ideia do termo de cooperação, que depois tem toda um trâmite, né? São 2 documentos aprovados, o projeto e também o próprio termo em si, que passa por setores como a Proplan, né? Um núcleo específico que trata disso, e que essa aprovação também, por não se tratar de uma aprovação apenas por mérito, tem levantado algumas questões que, quando chega na reunião do Conselho, a gente não tem tido, às vezes, tanta clareza de conseguir explicar isso com os mínimos detalhes. Por exemplo, quando se trata da questão de ônus, né? Quando os professores fazem os seus projetos e depois vêm com os termos, né? Essa questão do ônus para o centro, a gente enviou memorando para as 2 pró-reitorias, a PROAD e a PROPLAN, que é que rege essa questão dos recursos financeiros, justamente pedindo esclarecimentos, considerando que a gente tem uma cota aprovada pelo Consune de recursos de custeio para os centros ao longo do ano, e aí a gente tem alguns projetos que demandam, então, recursos, e que no projeto inicial diz que não há ônus para o centro. Quando chega mais à frente, na execução do projeto, é solicitada, então, por exemplo, visitas técnicas, viagens de campo, alguma coisa relacionada a esses projetos de recursos do centro. Então, nós pedimos à PROAD e à PROPLAN que nos esclareça nesse sentido, para que a gente não tenha problema na execução desses projetos, que são vinculados a termos de cooperação, que são assinados no final. Na verdade, a assinatura do termo é feita pela reitoria, pelo próprio reitor, e como ficam, então, esses aportes de custeio. Então, é só para esclarecer que, além de estarmos aprovando o mérito do projeto, que fica registrado, que vai estar fazendo parte de um termo de cooperação técnica, a gente precisa também atentar para esses detalhes, para, durante a execução, não haver problemas de execução dos projetos, né? Porque você tem um projeto aprovado, tem um termo de cooperação, e, às vezes, o professor, na hora de executar, ele não consegue entender, por exemplo, por que não está saindo o recurso da UFOB, que tem a sua contrapartida, na execução do projeto, tá? Então, a gente precisa deixar isso claro, e mais à frente vai ter um outro que a gente já teve que aprovar até de forma de referendo, que vai entrar mais à frente, mas aí eu queria fazer esses esclarecimentos acerca especificamente desse projeto que o professor Eric submeteu. Por exemplo, quando ele submete o projeto, ele diz que vai ter 5 discentes, né, como bolsistas de iniciação científica, mas aqui, por exemplo, não está claro de onde será o recurso para o pagamento dessas bolsas, ou se serão discentes voluntários. Então, é bom que a gente possa compartilhar essas informações também, para que, quando nós estivermos contribuindo com os nossos colegas, quando eles estiverem fazendo os projetos, né, principalmente se a gente imaginar os coordenadores de curso, que tenham essa clareza também para poder contribuir para fazermos os projetos e os termos cada vez mais fluidos para seguir os trâmites. Isso é importante também, professor, que você colocou, porque é importante registrar que são 2 processos, efetivamente, que vão passar pelo Centro das Humanidades. Um é o projeto de pesquisa, que segue o formulário institucional, né, que é aquele que a gente baixa do site da própria EGP, que vai passar pelo CIPAC, normalmente, que é aberto pelo próprio centro, e o outro que é o plano de trabalho do acordo de cooperação técnica. Aí, nesse plano de trabalho, é que o docente tem que deixar bem claro o que é que ele vai querer da UFOB, o que é que vai querer da outra parte que está fazendo o acordo de cooperação,
para não ter esse susto no futuro. O termo padrão da UFOB, que é utilizado para todos os acordos de cooperação, está muito claro que qualquer eventual apoio logístico não é de responsabilidade da UFOB. O termo padrão, né, o que é assinado pela reitoria. E que a UFOB ela vai contribuir com a parte dos recursos humanos, com a parte de infraestrutura física da universidade, mas, assim, em questão de, vai dar o carro para poder fazer o termo padrão da UFOB, o contrato padrão, não atribui a ela essa responsabilidade. Então, caso algum docente queira utilizar o recurso da UFOB como carros, apoio para viagem de campo, apoio para congresso, é necessário deixar isso bem claro no plano de trabalho, para que ele possa ser avaliado e o recurso ser destinado da maneira correta, né? Porque como agora a gente está falando da descentralização de recursos, a gente não pode passar um pedido na frente do outro. Nós temos também pedidos de viagem de campo para atividade de ensino e por aí vai. Aí era só isso mesmo para complementar. Obrigado, Fernanda. Então, a gente pode, considerando que esse foi um projeto um pouco mais, o resumo, na verdade, não foi em resumo, acho que a gente poderia aprovar esse, ou votar esse de forma separada dos outros, tudo bem? Tem outro de projeto, Fernanda? Não, os outros são relatórios, né? Isso, os outros todos são relatórios de extensão. Ok. Então, vamos em regime de votação, vamos votar, então, o projeto, né, que é uma proposta, e depois nós estamos para os relatórios de extensão. Então, em regime de votação, a professora, assim, se alguém se abster ou votar contrário, se posicionando no chat, a professora Thaís já manifestou a abstenção, e aí, não sei se tem mais alguém que se abster ou votar contrário. Tá, então, não havendo, nós temos, então, uma abstenção. O projeto é aprovado, constando uma abstenção. Professora Vanessa, também, do Profinit, pede abstenção também. Então, nós temos 2 abstenções em relação a esse projeto. Então, temos aprovado, mas constando as 2 abstenções. Então, na sequência, peço que a professora Fernanda continue, e agora apresentando os relatórios de extensão. Bom, são 3 relatórios de extensão. O primeiro é do professor Rafael Borges Ribeiro, foi o acordo de não persecução penal, que foi um curso que foi realizado dentro do campus Reitora de Graça Santos, no dia 12 de março, e contou com a participação de 2 docentes, 2 procuradores, 2 promotores, desculpe, um professor da UFOB, né, e haverá certificação de 120 pessoas. Trata-se de ocorreu, na verdade, um encontro entre os promotores de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, especializados na área do crime, e estudantes de direito da UFOB e de outras universidades também. O pessoal da Unidom participou bastante. Para tratar da novidade do sistema penal referente ao acordo de não persecução penal. A palestra permitiu que a comunidade tivesse acesso com muita didática às recentes inovações legislativas decorrentes do pacote de crimes. Dentro das dificuldades apresentadas, o professor Rafael mencionou que o auditório não comportou a quantidade de pessoas interessadas na palestra, e os microfones nem sempre funcionaram adequadamente. O núcleo recomenda a aprovação e pede que o professor encaminhe a lista de presença através de planilha do Excel ou do Word, porque ele colocou imagens, né, da lista de presença por escrito. O segundo relatório é o relatório também do professor Rafael, de um projeto chamado Direito das Famílias nas Escolas. É um relatório parcial, já que é um projeto de longa duração. Ele ainda não acabou, a previsão é que ele dure até 2021, e ele está em fase de consolidação, né, já ocorreram algumas reuniões com a Secretaria de Educação do município, mas por conta do Covid-19, né, do plano de contingência das prefeituras, houve uma diminuída nessa organização, mas ela já está bem encaminhada. E aí é necessário mencionar que a Secretaria de Educação, apesar de demonstrar interesse em cooperar com o projeto, demorou alguns meses para disponibilizar a agenda de reunião inicial. E aí, com a crise, eles suspenderam as atividades.
e aí o núcleo também encaminha para aprovação. Haverá a emissão de apenas um certificado para o próprio professor, já que os outros estudantes que estão envolvidos no projeto ainda não realizaram as atividades efetivamente, né? O último relatório é um evento que foi coordenado pelo professor Anderson Dantas da Silva Brito. Foi o primeiro seminário institucional de estágios supervisionados nas licenciaturas. Foi um grande evento realizado no auditório do campus Reitor Edgar Santos, né, e contou com a participação de estudantes de todos os cursos de licenciatura e de alguns cursos de bacharelado também. Ocorreu em dezembro de 2019, né, contou com a participação de 36 estudantes na modalidade de monitores, apresentadores de banner, comunicação oral e organizadores, né, 14 docentes da UFOB e um total de 100 participantes e ouvintes. O Seminário Institucional de Estágio de Supervisionado da Licenciatura da UFOB é um evento para pensar o lugar institucional de formação de professores e pesquisadores a partir das experiências desenvolvidas no decorrer das docências nos estágios. É uma atividade que, se eu não me engano, ela está no regulamento de ensino de graduação como uma atividade fixa da UFOB, que tem que ocorrer semestralmente. E aí, dentro das dificuldades apresentadas pelo professor, é importante mencionar que alguns cursos na modalidade de licenciatura não se prontificaram a dividir a organização e nem de participar da ação coletiva que envolvia todas as graduações, que ofertam os estágios supervisionados para a formação docente. As licenciaturas em Química e Física não participaram diretamente do evento, seja na organização ou na apresentação das experiências ofertadas nos estágios supervisionados no semestre de 2019.2. Porém, alguns estudantes e professores desse curso estiveram presentes na condição de ouvinte. Alguns cursos e professores de licenciatura não participaram dos momentos de compartilhamento das experiências desenvolvidas nos estágios supervisionados no referido evento e sequer justificaram a ausência junto à comissão que estava organizando o mesmo. O professor Anderson colocou isso como uma das dificuldades, né, porque se trata de uma atividade obrigatória da universidade. Aí, em cima disso, o parecer do núcleo também é na aprovação. Queria, então, colocar em regime de votação, né, esses processos, esses relatórios, e gostaria de perguntar se há algum pedido de esclarecimento ou algum voto contrário aos pareceres do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão, professora Fernanda. Eu acho que tem, só para esclarecer, não tem mais um, Fernanda, que é os crimes contra a dignidade sexual, ou esse você também já relatou? Não, esse não estava no SIGA, não, nem no CIPAC. É aquele que está no seu e-mail, professor? Se for esse, está no meu e-mail, os crimes contra a dignidade sexual. Esse é na próxima reunião. Para a próxima reunião. Isso. Tá bom, obrigado. Bem, então, passada essa... Ninguém se manifestou, então, como abstenção ou reprovação, né? Então, temos aprovado aí por unanimidade os relatórios de extensão. Na sequência, nós temos, então, uma apreciação de um ad referendo, que aprovou, então, o documento do Acordo de Cooperação Técnica, que entre si celebram a UFOB, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, para a promoção de cooperação técnico-científica, que aí foi do professor Felipe Rubira. Então, um pouco do que a gente havia conversado antes, né, sobre o projeto que o professor Eric apresentou agora,
Anteriormente, o professor Felipe Rubira havia apresentado um projeto. Agora chegou o período de apresentar, então, o termo de acordo. E esse termo de acordo, ele foi apresentado pelo professor Felipe Rubira, passando pelas etapas de todos os setores da UFOB, que preparam juntamente com o docente esses termos de cooperação, e aí a professora Fernanda fez a análise, só que nós havia uma data limite para apresentar, para aprovação, por isso, então, nós aprovamos a de referendo, que tem vínculo, então, com o projeto do professor Rubira, cujo título é Geomorfologia das coberturas superficiais em terraços fluviais no alto curso dos rios de Ondas e Branco, na Bahia, e tem aí como professor, como coordenador, o professor Felipe Rubira. Por se tratar de um ad referendo, a gente, enquanto direção, né, que aprovou de forma de referendo, solicita, então, a aprovação desse conselho, deste ad referendo, e aí pergunto se alguém tiver algum voto contrário dessa aprovação desse ad referendo, mas ou abstenção, que se manifeste no chat, por favor. Uma abstenção da professora Thaís. Não havendo mais nenhum voto contrário, temos, então, aprovado esse ad referendo apenas com uma abstenção, conforme está no chat. Na sequência, nós temos, então, esse ponto 6, que é o que nos vai tomar um pouquinho de tempo, que é o que trata da demanda de vagas docentes para 2021. Então, nós temos, recebemos da Prograde um memorando, que é o memorando número 47, que pede, então, que seja feito um levantamento de demandas, desculpe, é o 46. Algumas coisas vêm por e-mail e outras vêm no próprio corpo do memorando. Então, que pede que sejam feitos levantamento das demandas de vaga de docente para o ano de 2021, no sentido de consolidação dos PPCs. Então, é o que ocorre. Primeiro, houve alguns problemas na própria comunicação, quando a gente tem um conjunto de aprovações e de demandas de vários processos já em andamento, muitos deles para 2020. 2020.1 e 2020.2, e se a gente pensar nesse sentido, o curso de Direito é o que mais tem impacto nesse sentido, porque é o curso novo em implantação, portanto, há uma chegada com a demanda grande de chegada de vagas para novos docentes. Pois bem, nesse intervalo entre quando chega o memorando e o e-mail e a abertura do formulário eletrônico para que o Centro das Humanidades preencha esse formulário, que tem até hoje, para o preenchimento, nós, juntamente com o professor Flávio, né, a direção, com a coordenadoria de ensino, então a gente se debruça sobre as demandas que tem de consolidação dos PPCs e vê quais são as demandas. Só que para poder apresentar esse formulário. Só que isso não é um problema que surge da quantidade de informações apenas no Centro das Humanidades, né? Nós, enquanto diretores, temos alguns grupos de conversa, no WhatsApp principalmente, e ficamos todos os centros com algumas dúvidas. Então, no dia de hoje, a Prograde abriu um grupo no WhatsApp também, colocou todos os diretores para que a gente possa tirar essas dúvidas. O que nós temos, na verdade, agora é a demanda, que aí está no arquivo apresentado para vocês,
para 2021, que é o pedido da Prograde, com as demandas que estão presentes nos PPCs. Mas antes de enviarmos, então, o formulário, agora do início da tarde a gente vai fazer isso, a gente precisou pautar isso aqui no Conselho para que não haja, para que possamos dirimir as dúvidas. Então, na conversa com a Prograde, ainda no início dessa reunião, eu estava no início da reunião, mas estava falando com a Prograde no WhatsApp, ela informa, então, que a gente insira, que é possível que nós insiramos no formulário essas demandas que nós temos já expostas e processos caminhando agora do ano de 2020. Então, o que é que vai ser incluído? Além desses que o professor Flávio fez nesse levantamento que está apresentado aí na tela, os que já estão em andamento, que já foi aprovado aqui nesse conselho, enfim, que já estão em andamento para 2020 ainda, né? Tem demandas para 2020, tanto 2020.1 quanto 2020.2. O professor Felipe Rubira pediu a fala, e aí eu gostaria de passar a fala para ele, e depois gostaria que o professor Flávio, se tivesse alguma coisa para falar também. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Só gostaria de fazer um adendo, Rubio, e até o professor Flávio pode ajudar, em relação se essa comunicação com a Prograde e esse formulário que vocês vão apresentar as demandas, se a gente poderia pensar em alguma metodologia que evidencie e priorize demandas em detrimento de outras. Por quê? Eu digo, nós estamos indo para 1 ano da redistribuição do José Yuri, e nós não estamos lutando por uma vaga, se for pensar no sentido de que nós já temos o código de vaga do professor. Então, o meu receio é que passando cada vez mais tempo, né, eu sei que vocês não têm culpa nenhuma disso, porque isso é uma ação mais efetiva da própria Prograde e da Progep, só que eu tenho medo que caduque essa vaga, que é importante não só para o CHU, mas para o C7, que trata-se de componentes comuns aos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental, Geologia, Engenharia Civil. E se a gente não pode pensar em expor essas demandas, não somente justificando que determinado curso precisa de mais professor que outros, etc., mas levando em consideração e dando um peso maior as demandas que estão represadas faz muito tempo já, né? Que pode nem ser a do José Yuri, a primeira, pode ter várias outras antes, e isso se aplica da mesma maneira. Então, fica somente essa colocação minha como uma forma de externar minha preocupação, né? Porque eu acho que todos os cursos buscam a consolidação, e faltando um professor que nós já tínhamos, já estávamos acostumados com ele, não era uma demanda inexistente, nós já tínhamos o professor, então realmente fica um buraco, fica faltando preenchimento, não propriamente para o curso de geografia, mas para vários outros cursos que podem, inclusive, a partir dessa demanda que não é sanada, eles mesmos realizarem uma solicitação de professor, e nós, enquanto Centro da Humanidades, perdemos um professor, correr o risco de perder um professor lotado em nosso centro, né, sendo mais um de nós. Em relação a isso, amanhã a gente vai ter uma reunião do colegiado de bacharelado em geografia, e eu vou avaliar a possibilidade de, durante a reunião, a gente fazer um memorando, colocando tudo isso que eu disse aqui para vocês, enviando para o centro, de uma forma que vocês possam apresentar isso, encaminhar isso para a própria Prograde e avaliar, né? Tendo em vista que sempre ela e a Progep que terão maior peso em todas essas discussões de contratação de professores e etc. e tal. Bom, era só essa colocação mesmo que eu tinha a fazer. O professor Flávio, como da coordenação de ensino, ele vai poder falar com muito mais propriedade isso, o que ocorre, que ele tem o fluxo de todas as demandas, e se eu falei alguma besteira, ele também pode me corrigir. Obrigado. Professor Flávio. Muito bem, obrigado, professor Rubio, pela
pela oportunidade de falar. Eu concordo e ratifico a fala do professor Felipe Rubira. Me causou estranheza, né, já esse levantamento para vaga de docentes para 2021, até com um formulário, comentava mais cedo com o professor Rubio, né, com um formulário que prevê, por exemplo, que a vaga ela tenha origem em processo de redistribuição, só que a gente está falando de 2021.1 e 2021.2, e aí hoje, em abril de 2020, eu não tenho como saber se até 2021, junho de 2021, um docente nosso, qualquer um de nós, vá solicitar uma redistribuição. Então fica tudo muito estranho. Tem algumas colocações como justificativa para solicitação da vaga. A gente tem curso que ainda está sendo implementado, a exemplo do curso de Direito, né? Isso, por si só, a implementação do seu PPC e a própria consolidação do curso já justificam isso, é claro e notório, para a universidade. Nós temos, ao todo, se eu não me engano, 16 vagas de docentes que já foram requisitadas, em um número N de formulários e um número exorbitante de memorandos, e memorandos que têm origem nos colegiados, memorandos que têm origem no centro, no conselho, na coordenadoria de ensino. Nós ainda não recebemos esses professores, né, alguns em vias de serem nomeados agora, um pouquinho antes desse estado de pandemia se declarar e nos colocar nessa posição que a gente está agora. Então isso teve ali um engessamento. A gente sabe que alguns docentes vão chegar, mas não são todos esses 16, somente alguns vão chegar. Eu acho que não teremos 5 desses 16 que foram requisitados ainda para 2020, 2020.1. E aí a gente tem agora a solicitação por vias de um formulário do levantamento de demanda de vagas para docentes, para novas vagas, portanto, para docentes de 2021.1. Nesse formulário, que eu vou pedir para a professora, acho que é a professora Fernanda que está projetando, se puder, o que a gente tem na tela agora, ele reflete exatamente esse formulário. Eu não sei se todo mundo teve acesso, ou se isso foi enviado para as coordenações, Rubio, só para a direção. É só para a direção, né? Porque ele é de preenchimento da direção. Então, a direção solicita à coordenadoria de ensino o levantamento para munir a direção e poder preencher esse formulário. Esse formulário é um formulário de levantamento de vagas docentes para 2021, tá? Então, consideremos, eu conversava hoje de manhã com o professor Rubio, consideremos que os docentes que foram requisitados para 2020, tanto 2020.1 como 2020.2, a Prograde já tem esse conhecimento, já tem esse levantamento, já tem os processos em mãos, alguns estão sendo dado encaminhamento, haja vista a gente ter docentes que estavam em vias de serem nomeados, né, com concurso já feito. Então, eu considero que a Prograde tem está munida dessas informações, e que a gente tem feito a devida cobrança sobre todos os aspectos, sejam os colegiados em reuniões diretas com a Prograde, seja a coordenadoria de ensino, seja a direção na representação desse conselho. Quer dizer, já há esse conhecimento da Prograde. O que a Prograde solicita são novas vagas para 2021. Então, eu vou solicitar para que a professora Fernanda, se ela puder rolar um pouquinho essa barra para baixo, esses itens, eles reproduzem esse levantamento de dados. Eu não sei se a Fernanda está conseguindo, no meu aqui não está aparecendo. Consegue rolar um pouquinho para baixo, Fernanda, esse documento aí? Eu estou descendo, está aparecendo para vocês? Para mim não está aparecendo, não. Deixa eu interromper aqui e transmitir de novo. Pronto, agora está aparecendo. Bom, nesse documento, o que a gente está solicitando? O que solicita, né? O formulário do Google, o que está... Bom dia, filho. O que o formulário está solicitando, né?
qual é a área de conhecimento da vaga, quais são os componentes que esse professor em 2020 e 2021 vai assumir, a partir de 2021, qual é a carga horária no semestre par e no semestre ímpar, qual é a origem da vaga, se é uma nova vaga, se é vacância, se é redistribuição, a justificativa da solicitação, que é o quinto item, a ocupação da vaga por meio de um novo processo de concursos, de um aproveitamento de concurso, uma redistribuição, uma remoção, se existe ou não processo tramitando, se existe o processo, qual é o número do processo e qual é o semestre que esse docente ele vai iniciar suas atividades, portanto, ele deve ser nomeado. E o que a gente tem aqui nesses 8 itens é o reflexo do formulário do Google, que além de um formulário no Google, depois ele deve ser encaminhado também num retrabalho, quer dizer, 2 vezes, ele deve ser reenviado, encaminhado por memorando, né? Então, o formulário do Google e o memorando contendo a mesma informação. Isso é o que a gente tem em vias de levantamento. O que eu utilizei e por que solicitei ao Rubio que trouxesse para a reunião ainda, antecipando a reunião para a data do dia 23, porque o prazo desse formulário para o preenchimento é no dia 23, e ele nos foi apresentado na semana passada, quer dizer, bem rapidamente a solicitação, né? Por que eu trago? Porque o levantamento que eu fiz para as demandas de 2020, ele foi feito com base nos PPCs publicados, né? E com base nas ofertas que a gente já sabe. Então, com base nos PPCs, o único curso que demanda, com base no PPC, e aí eu tenho os colegas coordenadores todos na reunião hoje, e a gente pode colocar as informações no formulário devidamente. Para 2020, o único curso que demanda docentes, de acordo com o PPC e a sua implementação, o PPC publicado, é o curso de Direito. E aí a professora Thaís, que está com a palavra após a minha fala, ela vai me ajudar nisso também. De acordo com o PPC de Direito, nós temos uma vaga de Direito, na área do Direito, metodologia da pesquisa científica, um professor que vai assumir dois componentes de metodologia da pesquisa, vai ter 12 horas no semestre par, 12 horas no semestre ímpar, é uma nova vaga, vai precisar fazer concurso, se eu não me engano, ele ainda não tem um processo tramitando, né? Não há um processo tramitando, e ele vai iniciar em 2021.1. Esse é o primeiro docente desse levantamento. O segundo docente do levantamento, me parece que seja um docente aí, não sei se a professora Thaís também concorda, até porque somos dessa mesma área, né, que é Direito e Práticas Jurídicas Oficinas. E aí a professora Thaís, quando for o seu momento de fala, pode até corroborar com isso ou não. A gente ainda não entregou esse formulário, ainda está sendo preenchido. Esse é o levantamento da Coordenadoria de Ensino Final, que verifica apenas o curso de Direito com demanda de vaga, nova vaga para 2021, né, ou seja, o primeiro ou o segundo semestre, e que seria a Práticas Jurídicas Oficinas. Eu coloco porque isso seria, então, um novo concurso também e tal, né, com 12 vagas, é preciso um novo concurso para essa vaga. Eu coloco isso por quê? Porque nessa área de Direito, Práticas e Oficinas, os docentes dessa área, eu e a professora Thaís. E professora Thaís, coordenadora do curso, eu coordenador de ensino, vai chegar um momento, e essa área do direito específica de oficinas, ela não vai atender o curso, a gente não vai ter condições de atender o curso, e todas as turmas que são das nossas áreas, mais as coordenações, e mais os nossos envolvimentos. Eu, por exemplo, eu sou professor dos 2 programas de mestrado do Centro das Humanidades, e mais uma especialização, e mais os meus encargos de ensino na graduação, e tudo isso eleva demais a minha carga horária de ensino, o que, para mim, representa a necessidade de mais um docente para a minha área, para além da professora Thaís também. Então, vejam, é um levantamento
que para mim causa um pouco de estranheza. Ele está bem à frente, mas eu também entendo, é um levantamento que a Prograde quer fazer para solicitar novas vagas, novos códigos de vagas ao MEC. Entendi que esse levantamento ele não tem uma correlação direta com as vagas de 2020, que nós já fizemos, são 16 ou 17 ou 18 vagas, algo assim, agora não me recordo ao certo, mas eu sei que são mais de 15 vagas de novos docentes que devem chegar em 2020. Esses eu creio que vão chegar, porque esse levantamento já existe nas mãos da Prograde, já é de conhecimento da Prograde, e que, então, esse levantamento é para 2021. De acordo com isso, eu vejo, já, né, no levantamento dos PPCs, 2 vagas para direito. Direito na área de metodologia da pesquisa científica e direito na área de oficinas. Mas qual é o objetivo da gente pautar isso na reunião? Que os coordenadores eles possam apresentar se isso realmente é a demanda ou se existem demandas dos cursos de vocês para 2021, para que a gente, então, possa colocar nesse documento aqui, preencher e entregá-lo na data de hoje, até o final do dia, tentando atender essa demanda e com vias, óbvio, do ideal de conseguir essas vagas. É isso, e fico à disposição para a gente dialogar, para ver se teve entendimento desse trabalho e como é que essa dinâmica vai ocorrer. Não há, na fala do professor Felipe Rubira, não há nesse formulário nenhuma colocação no sentido de que uma vaga ela tenha prioridade com relação à outra. Ele é um formulário geral em que nos estão apenas perguntando quais são as vagas. Flávio, obrigado. Antes de passar a palavra para a professora Thaís e depois na sequência para o Murilo, eu queria só fazer alguns esclarecimentos que têm a ver também com o que levantou questionamento o professor Felipe. Primeiro, tentamos entender, então, qual era o objetivo da Prograde com esse formulário. Para isso, nós precisávamos entender, então, como é que estavam os andamentos das vagas que já foram pedidos, que foram abertas. Então, a gente tem o seguinte cenário. Nós temos, desde os últimos meses, né, e vamos pensar aí, nos últimos 2 anos, esses levantamentos de vagas para vagas novas, que algumas delas já foram atendidas via o último concurso. Quando eu digo, eu estou falando enquanto vaga. Então, para abrir o concurso, na hora de definir quantas vagas são para um curso, para outro, para uma área, para outro, então isso debatido lá no Consune, chegou-se àquela quantidade de vagas que permitiu a abertura daquele último concurso, né, o último edital de concurso. Então, essas vagas, elas estão já asseguradas, por isso que elas foram a concurso. Esse pedido da Prograde, por que ela pede 2021? Porque ela está pedindo que, dentro das demandas que já foram colocadas, que tem de vagas novas, como, por exemplo, o curso de Direito, um conjunto de vagas que, inclusive, não foram contempladas no último edital, mas para 2020, então, já está contabilizado. De todo modo, nós responderemos, então, a esse formulário, poderemos por 2 formulários. Um constando as vagas de 2021, que por isso o professor Flávio toma como base os PPCs. Claro, e a gente tem essa informação de quais são as vagas que já haviam sido solicitadas, mas que não entraram no último concurso. Então, são vagas de 2020, e a gente vai o outro formulário, e depois juntaremos tudo no mesmo memorando. E aí, então, a gente tem essas 2 classes de vagas, né? Acho que já estão 3 classes. Acho que já foram garantidas, por isso foram saindo edital. Acho que já havia sido solicitada, mas não saíram no último edital. E acho que estão previstas, então, para a demanda de 2021. Então, temos essas 3 classes. Em relação a vagas que ficaram via redistribuição, como é o caso do professor José Yuri, essa vaga ela é assegurada e ela é do centro. Ela é, na verdade, para a área específica de geografia, geotecnologias,
e que deve entrar, então, quando for aberto o novo concurso, mas não necessariamente com esse pedido da Prograde agora, considerando que a vaga existe. Esse levantamento que a Prograde está fazendo para as vagas de 2021 é justamente para pleitear, junto ao Ministério da Educação, as novas vagas. Por isso é tão marcada o item de que novas vagas para a consolidação dos cursos. Espero ter feito esse esclarecimento, e aí, na sequência, eu passo a falar, então, para a professora Thaís e depois o professor Murilo. Obrigada, Rubio. Bom dia, gente. Vamos lá. Concordo com o que o professor Felipe coloca com relação às vagas. Estão me ouvindo bem? Está cortando aqui para a gente, pelo menos para mim. O áudio está ok? Para mim está oscilando bastante, Thaís. Não sei se você está conseguindo me ouvir sem cortes, mas eu estou lhe ouvindo com muitos cortes. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Desculpa. Vamos lá, iniciando, eu vou ficar sem câmera, tá? Para facilitar. Eu concordo com o que o professor Felipe coloca, né, com relação ao que deve ser prioridade ou não que aí já fica respondido pelo que Flávio colocou, que isso não está bem estabelecido. Com relação a essas demandas do direito, Flávio, não só essas, né, tem a nossa de prática jurídica, por exemplo, o meu perfil no PPC prevê 4 disciplinas, quando minha carga horária semestral já estouraria com 3 disciplinas, e ao estar na coordenação eu tenho 2 disciplinas, então já existe por si só, mesmo que eu não esteja na coordenação, nos próximos semestres, por si só já existe a demanda dela. Metodologia, por exemplo, já existe processo, e, por exemplo, metodologia nunca vai ter 12 horas em cada semestre, porque elas são 2 disciplinas de 60 horas cada. Existe uma figura que é o coordenador do TCC no nosso projeto político-pedagógico que não tem previsão de carga horária. Então, se pensa que esse professor ou professora de metodologia possa cumprir esse lugar de coordenador de para corrigir textos e tudo mais. Então, assim, Thaís, a gente não está conseguindo te ouvir por conta dos cortes. Voltaram aqueles cortes na voz, no som. vou ser mais sucinta. Só os nossos problemas desembocam na necessidade de novos concursos sempre terem que estar vinculados a 12 horas a cada semestre, já desde o pedido, né? Então, esse é um problema central, porque nós temos demandas do direito para 2020, 2021, por exemplo, que precisam ser repensadas nesse jogo, como, por exemplo, essa questão da metodologia, que já existe esse processo, na verdade, a gente só precisa orientar. Ouvir até precisa. Não. Tá bem prejudicada, né, Rubio, a fala da professora Thaís, porque está falhando demais, assim, mestre que era programa. O que a professora está falando realmente. Programa. Sim.
Tá aí, não estou conseguindo, não estamos conseguindo te ouvir. O estado que a gente fizesse o concurso junto com psicologia jurídica, quando não há qualquer sentido pedagógico de ter o mesmo professor de psicologia jurídica. Gente, desculpa mesmo. Só isso. Desculpa, é só isso. Mas, enquanto sempre, precisamos nos afinar com relação a esses pedidos de cargas horárias, num discurso muito afinado com a Progrado. E existe uma questão a mais, e eu vou concluir para parar de estressar vocês com esses códigos. Uma questão a mais que é sobre como são distribuídos esses códigos de vagas, como os docentes que atendem os outros núcleos, né? Por exemplo, Educação e Direitos Humanos é um docente do direito, e dá aula no núcleo comum, e Direito Constitucional e Administrativo, que dá aula na administração. Como é que a gente resolve isso? Que nunca ficou claro para mim como de código de vagas, quem solicita. Então, eu realmente não estou conseguindo acompanhar a fala da professora Thaís, estava extremamente prejudicado mesmo com os cortes, e tenho, então, uma sugestão para a gente dar continuidade e para a gente conseguir finalizar também a reunião no período certo. Primeiro, eu queria... não se preocupe, Thaís, é questão da internet, a gente não tem controle sobre isso. Eu queria primeiro, baseado naquilo que eu falei, a gente está fazendo, na verdade, enquanto a Prograde pediu um levantamento, a gente está acabando fazendo 3 levantamentos, né, que é o levantamento da Prograde, baseado nos PPCs, quais são as demandas que tem de vagas para a consolidação dos cursos a partir de 2021, vagas para 2021. Só que a gente tem um conjunto de vagas que são de 2020, com todos esses processos que a gente tem andando. E a gente tem um conjunto de vagas também que já não só em processo de solicitado, mas que não entrou no último concurso. Então, a minha sugestão, então, é que a gente tem até o final da tarde para fazer esse envio. Minha sugestão, então, é que os coordenadores de curso, junto comigo e a coordenadoria de ensino, nos reunimos à tarde. Assim, o professor Flávio já apresentou essa demanda, da 2021, baseado nos PPCs. Os processos que estão caminhando, todos os coordenadores de curso já sabem quais são, só para a gente fazer esse fechamento e encaminhar, então, para a Prograde, considerando que não necessariamente ele precisa de deliberação do Conselho, porque trata-se de levantamento de demandas, não é ainda a definição de perfil de vaga, enfim, tudo mais. Aí, gostaria que vocês informassem se concordam com isso, mas, enquanto isso, eu gostaria de passar a palavra para o professor Murilo, que tinha pedido logo depois da professora Thaís. Professor Murilo? Murilo, nós estamos conseguindo te ouvir. Não. Dá para ouvir, não. Nada. Nós não te ouvimos. Consigo fazer leitura labial, consigo fazer. Escreva. E enquanto o Murilo vai escrevendo, enquanto a professora Thaís também vai escrevendo, Rúbio, eu deixo fazer 2 esclarecimentos aqui. O primeiro, relacionado à colocação do professor Felipe Rubira no chat, aqui às 11h31. Ele coloca assim: então é meio confuso o formulário, porque as vagas solicitadas em 2019 e não contempladas tornam-se demandas de 2020 e assim por diante. Eu concordo com essa colocação, mas eu entendo que esse formulário ele não tem correlação direta com as vagas solicitadas em 2019 e com as vagas solicitadas em 2020. Por quê? Porque eu entendo, muito embora não haja clareza disso,
eu entendo que essas vagas que foram solicitadas em 2019 e que foram solicitadas em 2020 sejam código de vagas já existentes na instituição. Tá, professor Felipe? Eu concordo com o que você está falando aqui, acho que não há clareza da Prograde nesse sentido, mas eu acredito, pelo teor do levantamento que me foi solicitado, que esse levantamento não tem correlação direta com as vagas de 2019 e 2020. Para essas vagas, creio eu, acredito, e é o ideal, e espero que seja assim, já existam códigos de vaga. O levantamento, ele se refere a novos códigos de vaga para 2021. Eu acho que, não sei se o professor Rubio concorda com isso. Uma segunda situação está vinculada com a fala da professora Thaís, no sentido de que atende ou não, pegando o exemplo, como ela mesmo colocou, o exemplo da metodologia, né, da pesquisa na área do direito, como esse levantamento, ele leva em consideração aquilo que está publicado, né, portanto, aquilo que é público para a sociedade, no site da UFOB, com relação ao PPC do curso, quando eu vou no PPC do curso de Direito, lá na sua página 81, e eu, então, verifico, desculpa, 81 não, na página 80, quando eu vou na página 80 do PPC, em que faz referência direta à área de metodologia da pesquisa científica, a informação que consta lá é que no semestre par, esse docente, que precisa de um concurso, portanto, é uma vaga que vai iniciar em 2021, então ele está dentro desse levantamento que é solicitado, ele terá 12 horas no semestre par e 12 horas no semestre ímpar. Essa é a informação que consta lá no PPC do curso de Direito. Eu concordo e entendo com a colocação da professora Thaís, no sentido de que não vai atender, não é essas 12 horas, essa informação não é a informação que é a informação real, factível, mas é a informação que consta no PPC. Como o levantamento que a Prograde solicita, é um levantamento que tem que ter um parâmetro, e esse parâmetro é um parâmetro que precisa ser justificado, né? Então, a justificativa se dá, tem como parâmetro a consolidação do curso a partir da implementação do seu PPC. No PPC do curso de Direito, nós temos 12 horas semestre par e 12 horas semestre ímpar para a metodologia da pesquisa científica, mas eu concordo e entendo a colocação, é o meu curso, né, eu entendo a colocação da professora Thaís aqui, de que isso não é a realidade do curso exprimida, mas para o relatório, a Prograde vai levar em consideração o que consta na implementação do seu PPC. Bem como a discussão posterior aqui, a professora Thaís escreve uma discussão sobre direitos humanos, que num determinado momento do fluxo do colegiado, o colegiado assume para si, mas direitos humanos não aparecem, essa demanda de educação de direitos humanos, por exemplo, ela não aparece no PPC. Então, quer dizer, são várias ordens e conjunções de fatores que precisam ser esclarecidos e precisam ter uma melhor condução, mas essa condução é no âmbito da Prograde, né, diretamente com a Prograde. Era isso, Rubio, que eu queria esclarecer. Acho que o professor Felipe, enquanto o professor Murilo escreve ali as suas colocações, o professor Felipe pede... O professor Lucas pediu antes, professor Felipe. Também, o professor Lucas também. Então, antes do professor Lucas falar, eu só queria dizer que concordo aí com o que Flávio apresentou e entendo justamente que a forma da gente conseguir fazer esse alinhamento do que é vaga, e acho que isso rebate também no que o professor Murilo coloca um pouquinho mais abaixo também, que fazia parte da fala dele, o que são vagas que foram atendidas via concurso, o que são vagas que não foram atendidas via concurso, e o que são vagas que ainda não foram sequer pautadas para os próximos anos. Se a gente pensar nessas três categorias, a gente conseguiria dar respostas à Prograde, além do que ela está pedindo, então. Ela está pedindo só vaga para 2021, mas nós temos represado um monte de vaga em 2020, e a gente insere também no grupo. Não sei se seria melhor sair. O professor Lucas, depois o professor Felipe. Professor Lucas? Ah, tá. Deixa eu ver.
Rubio, enquanto o Lucas escreve, eu também concordo aqui com a fala do professor Murilo, né, de que é um retrabalho. O Murilo, eu vou te dizer uma coisa assim, é absurdo, é um retrabalho, eu já fiz vários memorandos, eu já fiz várias cobranças, e aí solicita que seja enviado por processo, que seja um parecer, que depois seja um outro memorando, que seja um outro memorando, até a gente chegar agora, em que a gente está num ambiente de trabalho remoto, no sentido de que é preciso preencher um formulário e depois, além desse formulário, todas as informações do formulário devem ser preenchidas no memorando e encaminhadas, e sendo que elas já foram encaminhadas em determinado momento. Quer dizer, são coisas assim, é um retrabalho absurdo. Essas vagas, né, pelo menos no meu entendimento, assim, elas são de ordem pedagógica e educacional, né, você colocar professores para atender aos componentes, aos cursos, é uma questão pedagógica, é uma questão de educação. E o que a gente está vendo é que, na verdade, essas vagas, esse preenchimento de vagas e código de vagas, ele tem uma tônica muito mais orçamentária e política do que qualquer outra coisa. A gente já fez concursos, os professores não chegam, a gente já solicitou concursos e não são abertos os concursos, quer dizer, a gente fica meio que sem entender, e a gente percebe que por trás de tudo isso sempre tem uma questão de dotação orçamentária que é exercida com muitas restrições, né? E isso é claro para todo mundo na UFOB. Eu tenho, então, um encaminhamento. O professor Lucas, eu acho que com a fala de Flávio agora, esclarece o entendimento em relação à fala do Murilo, eu acho que também tinha a ver com o que eu tinha colocado. Eu, então, tinha feito essa sugestão de que a gente, então, enquanto coordenadores de curso, façamos essa reunião no início da tarde, não com a reunião de conselho, reunião de coordenadores, com a coordenadoria de ensino, que obviamente vou estar presente também, para que a gente possa fazer esses alinhamentos e encaminhamento dos documentos à Prograde, conforme a solicitação, para a gente não sobrecarregar a reunião aqui do conselho, que tem um pouco mais deliberativo. Não sei se há alguma questão. Então, o Murilo pergunta que horas, então, imagino que, assim, início da tarde, eu acho que 2h30, 3 seria o melhor horário para poder finalizar isso, pelo menos até umas 4, poder encaminhar para a Prograde. Porque depois que vocês terminarem tudo, a gente tem que fazer a checagem para criar para responder no formulário e para enviar o memorando para a Prograde. Rubio, eu acho que ajuda muito, né, fazendo um outro encaminhamento também, ajuda muito a gente agora, no final da manhã, logo que encerrando essa reunião aqui, a gente encaminhar esse documento de Word para todos os coordenadores, para que eles já possam, são 8 itens que devem ser preenchidos, né, então, para que eles já possam, mais ou menos, preencherem ali, porque eu acho que isso vai dar uma dinâmica, uma fluidez na próxima reunião. Não, Murilo, é coisa rápida, são 8 itens já, é só de marcar um X, é rapidinho. É porque o formulário é acesso só do diretor, né? Mas a gente vai munir o diretor disso, é coisa bem rápida, porque eu acho que aí o debate, a discussão na próxima reunião da tarde, ele vai ser mais fluido, bem mais rápido, né? Se a gente já antecipar isso. Então, eu vou encaminhar por e-mail, é um Word bem tranquilo de preenchimento. Acho que vai ajudar. Certinho, então. Então, a gente retoma, não é reunião de conselho, é reunião realmente de trabalho técnico, às 3, a professora Thaís sugeriu às 15. Tudo bem, né? Ok. E aí, essas questões também, acho que levantadas pelo professor Murilo, que não conseguiu, de repente, ser aqui, as falas também da professora Thaís ficaram prejudicadas com os cortes, do professor Felipe, que mencionou que concordava com o que eu estava dizendo, mas precisava falar também, escrever mais algumas coisas. Eu acho que a gente poderia, então, fazer isso de forma, um grupo menor, mais restrito, sempre questão de deliberações, para a gente poder fazer esse caminhamento. Para a gente conseguir finalizar aqui, pelo menos às 12, essa reunião da manhã. Eu vou encaminhar por e-mail um Word pequenininho, só para preenchimento. Certinho. O professor Lucas está pedindo para registrar aqui,
deixa eu ver o que foi que o Lucas escreveu. Lucas menciona que já havia dificuldade de preencher os quadros bacharelado e licenciatura em História, referente ao SISU, levaria demanda dos professores nos primeiros semestres pelos trâmites antigos junto à antiga Prograf, né? Então, a gente tem professores de História previstos no IPC, de licenciatura e de bacharelado já aprovados. Que deixou, né, Rubio? Professor Lucas, deixou de ser uma demanda para virar uma batalha. Então, era da época que a Prograde se chamava Prograf e ainda já era uma solicitação, né? Deixou de ser uma demanda, tempo é uma batalha, uma coisa sem fim, né? A gente vai solicitando e ressolicitando e requisitando e as coisas parecem que não andam assim só de registro. Concordo plenamente com o professor Lucas, é uma batalha sem fim. Então, vamos retomar essa reunião às 15, né? Não enquanto conselho, mas enquanto reunião técnica dos coordenadores de curso. E aí eu acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente poder debater melhor isso com esse formulário que Flávio está encaminhando por e-mail, em Word, então vocês podem já dando uma olhada. E se vocês quiserem, aí pelo menos teria aí de 2 às 3 para cada coordenador olhar o seu, e já trazer às 15 os documentos já preenchidos para a gente poder só fazer o fechamento, tudo bem? Vamos ao último ponto da nossa pauta para a gente finalizar essa da reunião da manhã, que é o que a gente tinha solicitado de inserção de pauta, foi a solicitação do conselheiro Pedro, enquanto representante discente no nosso conselho, e aí ele enviou uma carta de repúdio, e aí eu gostaria de passar a fala a Pedro, para ele falar um pouquinho sobre esse pedido dele, para a gente fazer a deliberação e finalizar essa reunião. Pedro? Ih, gente, eu acho que Pedro caiu. Mas aí Fernanda está projetando o pedido de Pedro. E aí, como já tinha sido também enviado antes, não sei se vocês têm alguma objeção quanto a isso. Então, a nota de repúdio, né? Tem a ver com o posicionamento daqui. Não sei, não precisa a gente fazer essa leitura, né? Porque todo mundo está acompanhando na tela. Então, o encaminhamento nosso foi atendendo a solicitação do Pedro, quando ele solicita para fazer utilizar o espaço do site como para utilizar a nota de repúdio, enquanto diretório acadêmico, considerando que no site, né, o espaço é específico para as deliberações e coisas administrativas do próprio centro, então é por isso que eu solicitei trazer para cá, para o conselho, que aí a gente teria, como deliberação, o meu encaminhamento, na verdade, seria de endossar o repúdio que Pedro coloca aí, e talvez alguém possa mencionar alguma ressalva, alguma coisa, e aí a gente publicaria, então, como nota de repúdio do diretório acadêmico, e junto com então, sendo endossado pelo Conselho do Centro. Murilo comenta que há necessidade, então, de uma revisão, né, da linguagem, enfim, tem que ser corrigido, e aí eu pergunto se, fazendo essas correções, a gente, então, faria por esse caminhamento do Conselho endossar, então, e até acrescentar alguma coisa. Infelizmente, o Pedro caiu, ele não está conseguindo acesso aqui conosco. Então, após essas correções, gostaria, então, de perguntar se a gente pode, então, enquanto conselho, endossar e até fazer alguns acréscimos. A gente enviaria, então,
para Pedro agora à tarde quais são a nova revisão textual, enfim, e faria, então, essa publicação no site do centro, sendo da seguinte forma: o repúdio do Diretório Acadêmico de Direito, endossado pelo Conselho do Centro das Humanidades. Eu acho que Vanessa Murilo, pelo que eu entendi, ele concorda, desde que haja as correções. Vanessa também, Thaís também. Não sei se há alguma manifestação contrária a esse endosso do Conselho, mediante as correções, claro. Não havendo, então, acho que a gente pode encaminhar, então, para... Eu queria solicitar, então, para Murilo, que destacou algumas coisas de erro de digitação, enfim, de escrita, que pontue, talvez o melhor caminho seja em resposta ao e-mail, para a gente poder encaminhar para Pedro essas deliberações que a gente tomou aqui hoje, já que ele não conseguiu mais estar online, e aí ele vai mandar para a gente também o arquivo em Word, porque ele mandou para a gente o arquivo em PDF. Tá, então a gente vai pedir a Pedro que envie para a gente o arquivo em Word, a gente encaminha, então, para Murilo, para que Murilo possa fazer as correções e encaminhar para a gente de retorno. Não sei se Thaís queria também colocar alguma coisa de textual, enfim. Ok, então a gente fica tendo Thaís e Murilo sendo os dois que vão ficar responsáveis aí por essa parte de correções, enfim, e aí, uma vez finalizada, a gente posta no site do centro, tá? Gente, não sei, acho que assim, a gente tem alguns informativos, né, alguns informes, mas aí não são muito, são que a gente vai falando no dia a dia mesmo. Eu acho que dado o andamento da hora, a gente não precisaria falar sobre esses informes, que são tudo que a gente já está sabendo, sai no site da UFOB, sai no site nos e-mails, enfim, a gente não tem nenhum informativo muito pontual, que seja que não seja conhecimento de todos. Não sei se algum dos conselheiros teria, então, algum informe para dar aqui na reunião. Tá, então, não havendo informes, agradecemos a participação de todos. Obrigado por essa disponibilidade para a gente estar aqui nesse horário da manhã. À tarde, nós retomamos, então, com os coordenadores de curso. Vou pedir, então, para Flamilson abrir enviar o e-mail com o link para a próxima reunião, e aí a gente retoma, então, aqui às 3h. Obrigado, gente, bom almoço, se cuidem, e não saiam de casa, que a situação está cada vez mais complicada.